Então, gente, eu quero aqui finalizar o exercício 59 que nós começamos, analisando aí as proposições, tá bom? Então, o contexto é aquelas soluções aquosas de nitrato de potássio, cianeto de sódio e brometo de amônio. Então, a proposição 1 diz assim: a solução de nitrato de potássio apresenta caráter neutro. A solução de nitrato de potássio tem caráter neutro? Vamos lembrar, gente? Ele é um sal cuja mãe é qual base? Hidróxido de potássio, que é uma base forte. Cujo pai é quem? É o ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, se ele é um sal derivado de base forte com ácido forte, a solução vai ser neutra. Solução neutra significa pH igual a 7 a 25 graus Celsius. Então, essa 1 é verdadeira. 2. O cianeto de sódio sofre ionização em água, produzindo uma solução básica. Gente, a principal questão aí é se essa solução é de fato básica. E sim, nós vimos. Temos aqui, olha, o cátion sódio, derivado de quem? NaOH, que é uma base forte. E temos aqui o ânion cianeto, que é derivado do ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Então, quando um sal tem uma mãe forte e um pai fraco, ele acaba carregando o caráter da mãe. Essa solução realmente é básica. O pH é maior do que 7. Agora, gente, qual é o problema dessa proposta 2? O problema da proposta 2 é a palavra ionização. O que vai justificar o caráter básico não é a ionização, é uma reação chamada de hidrólise. Então, a 2, gente, é falsa, porque a palavra não é ionização. Para justificar a solução básica, a palavra certa é hidrólise. E eu quero treinar essa hidrólise com vocês. Olha só, temos aqui o cianeto de sódio. Então, a primeira etapa é a chamada dissociação iônica, que significa a separação dos íons. Então, esse sal, gente, é um sal solúvel em água. Todo sal de cátion ou de metal alcalino é solúvel em água. E nós temos, então, aí a dissociação. Como o cátion sódio é derivado de uma base forte, não acontece nada com ele. Mas como o cianeto é derivado de um ácido cianídrico, que é um ácido fraco, ele sofre um processo chamado hidrólise. E a hidrólise do cianeto é essa daqui, olha. Cianeto é rodeado por moléculas de água. Gente, como é que a gente rascunha mesmo a água nas reações em que ela participa? A gente rascunha como H mais OH menos. Aí, olha, o cianeto, né, negativo, se combina com H mais para formar quem? HCN. Então, essa reação de hidrólise só ocorre porque o HCN é um ácido fraco, apenas hidrolisa o eletrólito fraco, e sobra quem da água? O OH-. Sobra OH-. Então, se essa reação está produzindo OH-, significa que o meio está ficando o quê? Básico. pH básico, pH maior do que 7. Então, gente,
Essa daqui é que é a justificativa oficial. Uma solução aquosa do cianeto de sódio é básica, porque quando o ânion cianeto hidrolisa, vai produzir OH-. Então, se você estiver diante de uma questão aberta, é assim que você vai justificar. Mas numa questão de marcar X, onde você não precisa da justificativa, você pode apelar aqui para esse macete. Eu só quero relembrar aqui, aproveitar o exercício, para relembrar algo com vocês. Se nós temos aqui uma reação reversível, nós podemos montar a constante de equilíbrio, que é o quociente de quem por quem, você se lembra? Concentrações molares dos produtos sobre concentrações molares dos reagentes. Então, nesse contexto, a água, além de participante, ela é o solvente da reação. Olha, aqui significa dissolvido em água. Então, quando a água é o solvente, ela não pode aparecer na expressão da constante. Essa constante é chamada de KH, constante de hidrólise, e ela é dada por quem? Só para relembrar com vocês, tá? A constante de hidrólise, gente, sempre é dada pelo Kw sobre a constante do eletrólito fraco. Então, como nesse contexto o eletrólito fraco é o ácido, então vai ficar Kw sobre Ka. Então, nesse caso, gente, para achar a constante de hidrólise, ou para até mesmo calcular o pH, o enunciado tinha que dar o valor do Kw e do Ka. Tudo bem? Então, essa 2 é falsa, tá? Porque a palavra certa não é ionização. A palavra certa é hidrólise. A 3. Ao verificar o pH da solução de brometo de amônio, está aqui o brometo de amônio, conclui-se que Kb é maior do que Ka. Então, gente, afirmar algo do tipo Kb é maior do que Ka, como está escrito aí, como é que eu interpreto, gente, essa informação aqui, olha? Como é que eu interpreto Kb é maior do que Ka? Eu interpreto como a base é mais forte do que o ácido. Mas será que isso é verdade? Vamos voltar lá na nossa solução? Você se lembra? O amônio provém de qual base? Hidróxido de amônio, que é uma base fraca. E o brometo deriva de qual ácido? Deriva do ácido bromídrico, que é um ácido forte. Então, qual é a realidade aqui, gente? A realidade aqui é a seguinte: é o Ka que é maior que o Kb. O ácido é mais forte do que a base. Então, essa 3 aí é falsa, tá? A 3 é falsa. E a 4, né? A equaçãozinha aí representa a hidrólise do cátion amônio. É verdade isso ou não, gente? É. A gente até fez. Tá aí na aula passada, tá? Então, nós montamos lá a hidrólise do amônio. Então, o amônio em contato com a água. Como é que eu rascunho mesmo a água? H mais OH-. Como ele é positivo, interage com o negativo, formando o hidróxido de amônio. É a reação de hidrólise, e essa hidrólise só ocorre porque é uma base fraca, e sobra quem? O H+. A produção do cátion H+, vai deixar o meio ácido. Então, o pH vai ser o quê, gente? Menor do que
7, tá? Aí eu estava conversando, gente, com, né, a Catarina, que sempre participa das aulas, tá? Com exceção de hoje, tá? O meu abraço ficou no Augusto, né? Que reconheceu aí a minha beleza. Aí, Catarina, te deixei aí para escanteio. Mas existe uma outra forma de se montar a hidrólise do amônio, que é essa daqui, olha. E essa outra forma, gente, que eu vou montar aqui, ela é mais condizente à realidade. Tá? Então, preste atenção aqui, olha. O cátion amônio é o cátion detentor do H+. Ele tem um H+ em si. Então, ele tem a possibilidade de soltar esse H+, que vai atacar a molécula de água para formar quem? Para formar o H3O+. Aí veja você, gente, se está produzindo H3O+, é o equivalente ao H+, o meio vai ficar ácido, e quando a amônia perde o H+, quem que ela se transforma? Ela se transforma no NH3, que é a amonia, tá? NH4+ é o amonia, NH3 é amonia. E qual que é a reação inversa? A reação inversa é a devolução do cátion H+. Tá? É o H+ sendo devolvido. Então, essa reação aqui de baixo, gente, ela representa melhor a hidrólise do cátion amônio. Então, essa 4 é verdadeira, tá? Então, gente, ficou 1 e 4, alternativa cebola. Tá bom? Então, gente, eu quero fazer agora com vocês a questão de número 60 para treinar um pouquinho de KPS. Então, eu peço que você pause o vídeo e tente fazer a questão 60 e depois venha para a resolução, tá bom? Então, gente, essa questão, ela se refere a uma solução aquosa de sulfato de cálcio. Tá? Esse sal, gente, ele apresenta baixa solubilidade em água. Deixa eu só relembrar uma regrinha como vocês, tá? Gente, como regra geral, os sulfatos são sais solúveis em água, tá? Então, sais que apresenta o ânion sulfato são sais solúveis em água. Mas sulfatos de alguns cátions são sais praticamente insolúveis em água. Então, quando o sulfato estiver ligado com esses caras da família 2A, né, metais alcalinos terrosos, cálcio, estrôncio, bário, por eles estarem na família 2A, eles formam cátions com carga +2, né, carga ou NOx +2, e nós vamos colocar aqui mais um nessa relação, o cátion plumboso, que é o chumbo com carga +2. Ok? Então, o sulfato ligado com algum desses cátions serão sais praticamente insolúveis em água. Sais pouco solúveis em água, que tem baixa solubilidade em água. E que é justamente o caso aqui do bonitão do exercício 60. Qual sal é, gente? Sulfato de cálcio, né? Sulfato de cálcio é um sal pouco solúvel em água. Tá? Fica como curiosidade, gente, o sulfato de cálcio é o sal que compõe o giz, que compõe o gesso, né? Quando alguém ingessa aí, né? Alguma parte, algum membro, né? Então temos sulfato de cálcio, que é um sal praticamente insolúvel em água, tá? Então, primeiro, lembrei aí da solubilidade do sulfato. Então, a situação agora, gente, é que nós temos uma solução aquosa de sulfato
em contato aqui, olha, com o seu precipitado. Então, guardem, por favor, se uma solução aquosa tem precipitado, obrigatoriamente essa solução é saturada. Tá? Então, nós estamos aqui, gente, em presença de uma solução saturada. E aí, aqui na superfície do precipitado, vai existir uma situação de equilíbrio. O precipitado vai estar em equilíbrio com seus íons. Então, na solução, a gente tem íons cálcio e ânion sulfato espalhados em pequeníssima quantidade, em baixa concentração, mas eles existem. E aqui no precipitado, esses íons estão casadinhos. Então, na superfície do precipitado, existem fórmulas que se dissolvem e existem íons que se precipitam. Esse processo reversível, a gente vai equacionar assim. Então, em primeiro lugar, você sempre coloca o sal na fase sólida, tá? Em primeiro lugar, coloca na fase sólida. E aí você monta o processo reversível com seus íons. Quais são os seus íons? Cátion, cálcio e ânion sulfato. Então, esse equilíbrio, gente, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio de solubilidade. Então, às vezes, existem provas de segunda fase que fazem essa pergunta. Para o sulfato de cálcio, monte o seu equilíbrio de solubilidade. É você montar justamente isso daqui, olha, tá bom? Nos reagentes sempre vai ser o sal sólido, nos produtos sempre vai ser os seus íons. E como é um processo reversível, e essa reversibilidade ocorre na superfície do precipitado, simultaneamente existem fórmulas que se dissolvem, é essa reação direta, e íons que se precipitam, é a reação inversa. Então, nós podemos montar a nossa famosa constante de equilíbrio, né? Montamos aí, vou montar aqui mesmo. Montamos a nossa constante, que é chamado de constante do produto de solubilidade, que vai ser o produto da concentração dos íons. A concentração do cátion cálcio, que multiplica a concentração do ânion sulfato. Ok? Aí o enunciado, gente, deu o valor do produto de solubilidade. Tá? Ele deveria ser um pouquinho mais específico e falar o nome correto. Tá? Como é que eles chamam? Constante do produto de solubilidade. Que no caso vale quanto? 9 vezes 10 a menos 6. Vamos chamar a concentração do cálcio de X. E qual vai ser a concentração do sulfato? Como eles são formados na mesma intensidade, para cada 1 mol de cátion cálcio forma 1 mol de sulfato, se um a gente chamar de X, o outro também vai ser X. Então, X vezes X dá quanto? X quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 6. Tá? O quadrado passa extraindo a raiz. Então, vou colocar aqui já a resposta. Né? O X, que é a concentração do cálcio, vale quanto? Quanto é que é a raiz de 9? 3. Quanto é que é a raiz quadrada de 10 a menos 6? 10 a menos 3 mol por litro é o que nós encontramos na letra E. Tudo bem? Então tá aí, gente. Agora eu vou fazer 2 perguntas extras para deixar esse exercício mais completo, tá bom?
Então, eu acabei de ampliar esse exercício para deixá-lo mais interessante e também para prepará-lo, né? Prepará-la se isso for cobrado numa prova, tá? Então, olha só, eu pergunto aqui: o que acontece com a solubilidade do sulfato de cálcio se na solução for adicionado, letra A, ácido sulfúrico, letra B, cloreto de bário, tá? Então, o que ocorre com a solubilidade do nosso sal se forem adicionados esses caras, tá? Então, eis aqui, gente, né, a nossa solução em questão. E a letra A, ela sugere o seguinte, tá? Nessa solução, nós vamos adicionar ácido sulfúrico. Então, veja, entenda. Antes da adição do ácido, na solução aquosa, estava presente esse equilíbrio, tá bom? Então, a gente adiciona o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, como todo ácido inorgânico, é solúvel em água, então ele vai se ionizar, liberando quem? 2H+, mais o ânion sulfato. Gente, chegamos agora num ponto importante. Vê se você consegue enxergar. Antes da adição do ácido, o meio aquoso tinha sulfato. Mas com a adição do ácido, o que acontece com a concentração de sulfato? A concentração de sulfato vai aumentar. A concentração de sulfato aumenta. Então, nesse ponto, nós lembramos de deslocamento do equilíbrio químico. O que acontece, gente, quando a concentração de um participante aumenta, o equilíbrio desloca para o lado oposto. E deslocar, gente, para o lado oposto significa o quê? De aquoso ir para sólido. De aquoso ir para sólido. Ou seja, precipitar mais o sal. Formar mais precipitado. Formar mais precipitado significa o quê, gente? Diminuir a solubilidade. Você entendeu? Esse equilíbrio ser deslocado para a esquerda significa formar o sal sólido, diminuir a solubilidade. Já adiantando, se esse equilíbrio for deslocado para a direita, significa ir do sólido para o aquoso, significa dissolver o sal, aumentar a solubilidade, tá bom? Então vamos lá, gente. O que acontece com a solubilidade do sulfato de cálcio se na solução for adicionado ácido sulfúrico? A solubilidade aumenta. Solubilidade aumenta. E esse fenômeno, gente, recebe um nome especial. Eu imagino que alguns de vocês possam se lembrar. O sulfato é um íon em comum, não é? Então é o que nós chamamos de efeito do íon comum. Efeito do íon comum. Tá? Normalmente, gente, o efeito do íon comum vai deslocar o equilíbrio principal para a esquerda. Tá bom? Próxima pergunta. E o que acontece, gente, se for adicionado cloreto de bário? Tá? O cloreto de bário, ele é um sal, tá? Então, vamos retornar lá. Agora é uma outra situação. Nós vamos adicionar cloreto de bário. Tá? Cloreto de bário é o BaCl2. O cloreto de bário, gente, é um sal solúvel em água.
Então, de uma forma geral, os cloretos formam sais solúveis em água, exceto quando ligado a cátion prata, né, cátion chumbo, cátion mercúrio, que vai dar sal insolúvel. E aí, eu acho muita sacanagem vestibulares que cobram de cor solubilidade de sais. Então, ele vai se dissociar produzindo o cátion bário e o ânion cloreto, tá? Então, gente, atenção aqui. Pessoal, ao adicionar, ao dissolver o cloreto de bário na solução, quem nós estamos colocando em contato? A gente coloca em contato o cátion bário com o ânion sulfato que já estava na solução. E aqui, gente, há um detalhe. O cátion bário com o cloreto forma um sal solúvel, mas o cátion bário com o ânion sulfato forma um sal o quê? Insolúvel. Então, o cátion bário vai começar a sequestrar o sulfato e vai precipitar quem aqui, gente? Vai precipitar o sulfato de bário. Espero que você esteja entendendo. Tá tudo bem? O cátion bário começa a sequestrar o sulfato da solução e precipitar na forma de sulfato de bário. Agora vamos para deslocamento do equilíbrio. Quando um componente é retirado do sistema, o que acontece com o equilíbrio? O equilíbrio desloca para o seu lado. Esse equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E ser deslocado para a direita, gente, significa ir do sal sólido para produzir os seus íons. Ou seja, significa solubilizar o sal. Você entendeu? O cátion bário sequestra o sulfato, desloca o equilíbrio para a direita, aumentando a solubilidade do sal. Então, a adição de cloreto de bário, a solubilidade... Ô, gente, eu escrevi errado aqui, tá? Aqui, olha, me perdoe. A solubilidade diminui, tá? A solubilidade diminui e com o cloreto de bário, o equilíbrio desloca para a direita, a solubilidade aumenta. E esse fenômeno, gente, recebe um nome. Ele se chama efeito do íon não comum. Tá? Então, esse daqui é o chamado efeito do íon não comum. O que a gente vai chamar de íon não comum? É um íon, que no caso é o cátion bário, que tem a propriedade de reagir com outro íon do equilíbrio principal, promovendo o deslocamento para a direita. Efeito do íon não comum. Ok? Então, gente, era isso que eu queria treinar com vocês a mais nesse exercício, tá? Treinar o KPS, equilíbrio de solubilidade e como a adição de outros solutos podem diminuir ou aumentar a solubilidade do sal em questão. Lembrando, deslocar para a direita é aumentar a solubilidade. Deslocar para a esquerda é diminuir a solubilidade. Tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção, muito obrigado aí e parabéns, né, pelo seu esforço. E quaisquer dúvidas particulares, basta entrar em contato comigo, tá bom? Valeu. Abração, tá, gente? Tchau, tchau.